o almoço com Deus. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui no canal Disse Jesus no YouTube e também no aplicativo Disse Jesus. Eu aconselho você a baixar o aplicativo e também recomendar às pessoas que você ama que ouçam. E tem um almoço com Deus. São mensagens breves e curtas, mas muito verdadeiras e profundas. Há uma cena, um acontecimento que foi após não o almoço, uma refeição, que foi um jantar. Na verdade, foi uma ceia, chamada de a Santa Ceia. Aquela ceia era a Páscoa dos judeus, quando era recordado que eles foram livres das mãos de Faraó pela morte, né, daquele cordeiro que foi ilustradamente figurado como o sangue nas portas para que a morte não os destruísse. E depois, Deus disse que deveria se comemorar na época da Páscoa. A Páscoa seria ali a passagem também pelo Mar Vermelho. Isso simbolizando a saída do reino do mundo, isto é, de Faraó e do Egito, para a caminhada rumo à nova terra, Canaã. Mas para nós é a Jerusalém celestial, não do Monte Sinai que eles foram. Nós somos do Monte Sião. Aquilo são ilustrações. Nós não chegamos ali no Monte Sinai. É muito prático. Nós vamos para o Monte Sião e a cidade do Deus vivo. Nós não saímos de Faraó, nós saímos das mãos das trevas, de Satanás, do pecado do mundo. E nós não saímos do Egito. Nós saímos do reino de um mundo que jaz do maligno. Mas aquelas coisas são figuras para nós. E naquela refeição, naquele almoço com Deus hoje, mas ali era uma janta com Cristo, ele havia acabado de fazer aquela Páscoa, que ilustrava a libertação daquele povo pelo sangue do Cordeiro. E ali estava o Cordeiro, que em breve derramaria o teu sangue sobre cada um deles. Jesus havia acabado, né, de ser traído, porque Judas se levantou e houve o preço da traição. Ele foi até os líderes judeus, Anás, Caifás, o Sinédrio, entregar Jesus por 30 moedas de prata, digamos aí, um salário mínimo, não é? Ele entregou Jesus. Ele tinha a bolsa, sempre foi ladrão, disse o apóstolo João, mas o Senhor Jesus, ele guardou consigo. Sabia que as profecias iam se cumprir, mas também o tinha por amigo íntimo. E é triste quando você vê um amigo íntimo se perdendo, se corrompendo e até levá-lo à traição, que foi o que aconteceu. Mas ele se manteve calado e amou até o fim. E naquela refeição, naquele momento triste, doloroso, após a última Páscoa e a primeira ceia, quando ele disse, esse cálice, esse vinho, suco de uva, fruto da vide, ele é o Novo Testamento no meu sangue. Esse pão é a minha carne. Ele disse, tomai e comei, porque verdadeiramente quem se alimenta de mim vive por mim, minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue, que por vós é derramado, verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem vida em si mesmo. Logo após falar sobre isso, ele diz que o sangue é o Novo Testamento, que é derramado por muitos. Ele fez um aviso a Pedro. Ele avisou a Pedro. Você pode acompanhar lá em Marcos, capítulo 14, assim como está em Mateus, está em Lucas e em João também, mas ele avisou a Pedro. Em Marcos 14, 27, ele disse assim, e disse-lhe Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Gente, vocês vão me negar, me rejeitar. Ele não disse que só Pedro o negaria, como relatado está que o negou 3 vezes. Ele disse todos. Que Pedro foi 3 vezes, né? Todos vocês vão se escandalizar. É triste ouvir isso. A pessoa que eles mais amavam até então disse, olha, vocês vão me rejeitar. Mas o amor que eles tinham por Jesus é tanto que eles falaram, não, isso não vai acontecer. Jesus falou, vai. Não vai acontecer, vai. Então há um conflito no coração de todos esses homens. Esses 11 homens que estavam ali, porque Judas fora traído. Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Eu não imaginava que era assim. Se fosse para ser assim, eu não teria seguido
Eu pensava que seria diferente, que o Messias teria uma outra ação, depois de tantos milagres, tantas curas, tantos prodígios, tantas maravilhas, tanta multiplicação de pão, de peixe, andando sobre as águas, parando tempestades, curando enfermos, cegos enxergando, coxos andando, paralíticos totalmente restaurados, pessoas de mão mirrada, a mão ficou sã, inúmeros cegos de inúmeras formas enxergando, pessoas sendo perdoadas, livres da morte, como a mulher que seria apedrejada, e eles não conseguiam acreditar que viria algo ruim, porque só estava acontecendo coisas boas. Mas tudo aquilo era para que eles crescem. Como Lázaro, quando morreu, ele disse assim, eu me alegro, eu me folgo, eu regozijo, eu agradeço a Deus porque eu não estava lá. Porque vocês verão e crerão que eu sou o Filho de Deus e tenho poder sobre a morte. Ele já havia dito, eu tenho o poder do meu Pai para dar a minha vida e tornar a tomá-la. Mas vocês vão se escandalizar em mim. Por quê? Porque está escrito. Assim como está escrito que todos que querem viver em Cristo vão padecer. Toda pessoa que carrega o nome de Cristo deve apartar-se da iniquidade, ela vai sofrer. Sofrer para ser justa, para ser honesta, não ser compreendida, ser vituperada em algum momento, na escola, no trabalho, no trânsito, aonde ela estiver, em algum momento ela vai ser escarnecida pela fé dela. E nessa hora ela tem que lembrar que o Salvador disse que seria assim. Está escrito, ferirei o pastor. Está lá em Zacarias 13:7. Ferirei o pastor. Quem é o pastor? Jesus é o nosso bom pastor. E as ovelhas se dispersarão. Quem são as ovelhas? Os apóstolos. Mas depois que eu houver ressuscitado, ele diz que essa ferida o levaria à morte, mas ele iria ressuscitar. Irei adiante de vós para a Galiléia. Ele já disse, gente, eu vou para a Galiléia. Sabe? Olha que coisa interessante. Sabe por que ele falou que é para a Galiléia? Por que você acha que ele falou que é para a Galiléia, hein? Tanto lugar para ir. Porque é assim quando a pessoa se escandaliza. Ela volta para onde Jesus a retirou. E Jesus tem que ir lá buscar ela de volta. Onde não era para ela estar. A pessoa volta para os velhos hábitos, os velhos costumes, os velhos sonhos, esquecendo que Jesus a retirou. Eles voltaram para Galiléia porque era como a mulher de Ló. Olhar para trás, a amparo, a saudade, é onde a gente tem segurança. Então vamos para Galiléia. Jesus falou, eu sei. Vocês vão se escandalizar. E como toda pessoa que se escandaliza, você vai voltar para onde eu fui retirar você. Não foi assim? Mas depois que eu houver ressuscitado, eu vou diante de vós. Eu vou até dizer para onde você vai. Você vai para Galiléia. Eu não vou para Galiléia. Eu juro que eu não vou voltar atrás. Ah, você jura, Pedro? Tá bom. Você vai ser o primeiro e ainda vai arrastar todo mundo. Meu amigo, nós só gostamos de palavras positivas de Jesus, né? Palavras que aparentam ser negativas, repreensivas, nós não gostamos. Mas depois que eu houver ressuscitado, eu irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos, eu vou julgar os meus 10 amigos que aqui estão, todos, e outros discípulos que porventura pudesse ter. Ainda que todos te neguem, se escandalizem, nunca, porém, eu. Nunca. Cuidado com essa palavra nunca. Não é que você é falso e cínico. É que às vezes nós somos incapazes de prometer uma coisa que prometemos. Entendeu? E nós falamos, nunca eu vou passar por isso. Quando deveríamos dizer, Senhor, me ajuda a não passar por isso. Nunca. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, você falou nunca, lá na frente, né?
Às vezes a pessoa fala, pensando que daqui 1 ano, 6 meses, 10 anos. Jesus falou, ainda hoje, ó, hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Gente do céu. Mas ele disse, com mais veemência, meu Deus, Jesus está corrigindo a pessoa, instruindo a pessoa, falando para Pedro, mostrando, olha, vai ser assim, Pedro, ó, você vai me negar, Pedro. Mas ele é mais veemente, ele é mais ousado, intrépido, corajoso, e quem olha fala, ó, esse Pedro tem muita fé mesmo, hein? Ele supera a fala do mestre. Ô, gente, quantas vezes você disse nunca? Vamos ser sinceros, eu nunca, desta água nunca mais beberei, não é? Negar Jesus, Deus me livre e guarde. Mas quantas vezes você disse nunca mais farei tal coisa? Deixe aí nos comentários. Deixe. Mas não como uma vergonha de humilhação somente, mas para testificar a glória de Deus que Ele te perdoou e te aceitou de volta. E você viu que, na verdade, nós precisamos sermos humildes para reconhecer que sem Jesus nós não fazemos nada. Olha lá. Mas ele, com muito mais ousadia, coragem, um pouco de petulância, não é verdade? Orgulho, um profundo amor por Jesus, não pode tirar de nós o equilíbrio. Ainda que me seja necessário morrer contigo. Isso é maravilhoso, hein? Ainda que seja necessário morrer contigo. Ainda que me seja necessário morrer contigo. De modo algum te negarei. Gente do céu. Todos nós, quando nos convertemos, eita alegria. A gente até quer ser mártir por amor a Jesus, na verdade, para estimular a fé de outros. Se você quer estimular a fé do seu próximo, a humildade é um bom caminho. A simplicidade, enxergar a sua pequenez, estimular as pessoas a não desacreditar daquilo que Jesus Cristo disse. Uma fé em Jesus não pode ser maior, descredibilizando aquilo que ele disse. Mas eu confio, eu acredito. E invalidando o que Jesus disse, não vai longe. E ainda foi na mesma noite. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum, de qualquer forma, circunstância, pode me torturar, pode me arrancar a pele, pode me arrancar o dinheiro, a riqueza, a família, toda a minha liberdade, eu nunca vou te negar. Mas eu já ouvi isso de tanta gente. Que infelizmente negou Jesus e não teve a mesma sorte que Pedro, voltar para ele. Fosse pela vergonha ou porque razões tantas, mas não tornou-se para Jesus. E da mesma maneira diziam todos também, esse é o problema. Outros são levados a fazer como Pedro. Foi Pedro até hoje que levou a fama de quem o negou, mas todos o negaram. Sabe o que significa isso? Mesmo assim, ele foi para a Galileia. E quando apareceu às margens da Galileia, ele disse, filhos, tendes alguma coisa para comer? Mesmo eles sendo rebeldes e desobedientes, todos, capitaneados por Pedro, todos que o negaram, receberam o nome de filhos. Ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Ele disse às mulheres, e não aos homens, quando ressuscitou, porque eles não estavam lá. E de dizer a Pedro e aos meus discípulos, eu vou para Galileia. Ei, Galileu amado, quantas vezes nós não somos petulantes e perdemos a humildade porque temos tanta fé, estamos na ousadia, sabe aquela alegria, aquela coragem, parece que os hormônios estão lá em cima, a serotonina, mas não é não, isso é vaidade. Porque uma fé verdadeira não tira de nós o equilíbrio. Que Deus te abençoe.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas deixa aí o seu comentário. Você já passou por momentos desses e encontrou a misericórdia dele como os apóstolos foram por ele encontrados na Galileia? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Canal Disse Jesus no YouTube. Se inscreva e ative o sininho de notificações para receber mais conteúdos como este. Deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Baixe o nosso aplicativo oficial na Play Store. Digite Rádio Disse Jesus. Para mais esclarecimentos, entre em contato conosco no WhatsApp 11 94164 3949.